Então, a aula hoje de cinesioterapia funcional do assoalho pélvico, tá? Vamos começar agora. A aula tem por objetivos conscientizar sobre a importância da região da musculatura do assoalho pélvico, discutir sobre a funcionalidade dessa musculatura, estudar os diferentes tipos de exercícios ativos desta musculatura. Então, vamos lá. Revisão, que vocês já viram lá no último período, tá? Que os músculos do assoalho pélvico são o único grupo muscular do corpo capaz de dar suporte estrutural às vísceras pélvicas e, ao mesmo tempo, permitir a abertura para a uretra, vagina e o ânus. Então, se a gente olhar aqui nessa fotinha, funciona como uma rede, sustentando, né? Então, ó, aqui foi retirado os órgãos e aqui ficou só a musculatura. Então, tá vendo que as fibras vêm de um lado para o outro, tá? Nessa musculatura aqui, nessa ossificação aqui do quadril, de um lado para o outro. Só que tem pontinhos aqui no meio que tem que manter abertos, mas tá vendo que tem um músculo que estrangula, né? Um músculo que contorna. Esses músculos que contornam, eles vão vão dar esse suporte estrutural e vai manter essa continência, seja ela uretral, seja ela fecal, tá? E aí, a gente observa que, olha aqui, nessa outra foto, a gente observa os músculos mesmo funcionando como uma rede, né? Então, essa rede tem que ficar o tempo todo sustentando. Então, só vai relaxar na hora que a pessoa quiser, de ato voluntário, evacuar, né, tá? Ou fazer xixi. Então, aí relaxa-se, mas ao tempo que a pessoa está de pé, ele tem que manter as pressões provocadas aqui pela musculatura, pelo peso dos órgãos. Agora, vocês imaginam que esse útero aqui, ele vai gerar um bebê, né? Imagina um bebê crescendo aqui. O útero vai crescer, vai ficar pesado, né? E aí, só o bebê vai pesar uns 3 quilos, uns 2,5 kg. E aí, aquilo que já era fraco vai ainda distender mais por conta do peso da gestação. Então, quando a gente fala de grávida, só da grávida estar grávida, só o peso do feto no útero já provoca distensão e enfraquecimento. Porque se está distendido, como que ele vai fazer a contração? Né? Como que a actina-miosina vai deslizar para fazer a contração? Vai ficar distendido, vai ficar difícil da actina-miosina contrair. E aí acaba que vai cada vez mais enfraquecendo, tá? Então, essa musculatura vai sustentar, né? Vai sustentar aqui os meus órgãos. Então, vamos lá. Muito dando lá. Então, é o seguinte. Então, temos o problema, né? A disfunção está instalada. Deixa eu ver essa caixinha aqui. A disfunção está instalada. A disfunção que a gente está falando aqui, que se a gente for observar a foto, é o quê? Incontinência urinária. Ô, fotinho, vem cá. Aí. Incontinência urinária, tá vendo? Então, e essa aqui tem já só pela foto dá para ver que tipo de incontinência urinária é. Se a gente for observar, olha aqui, ó, o que a mulher fez? Fez contração abdominal. Aumentou a pressão abdominal. Tá vendo? Então, essa aqui é uma incontinência urinária. Essa aqui não dá pra gente afirmar. Essa aqui pode ser de urgência. Mas a bonequinha número 1 e a bonequinha número 2 é incontinência urinária de esforço. Então, a gente sabe que o quê? A incontinência urinária de esforço é por fraqueza da musculatura. É por fraqueza muscular. Então, o que é que a gente observa? Que tem um método que a gente tem que ensinar para elas. Então, o que a gente tem que ensinar? Quando vier aquela vontade, ou se ela for realizar algum movimento que vai aumentar a pressão intraabdominal, por exemplo, ela sente vontade de espirrar, né? E ela sabe que ela perde urina. Então, o que vai acontecer? A gente ensina para ela a fazer pré-contrações voluntárias. Então, vem à vontade, ela vai lembrar da contração que você ensinou para ela e ela vai fazer pré-contrações voluntárias. Então, antes de espirrar, antes de perder a urina, ela contrai. E aí vai evitando com que ela perca a urina e vai fortalecendo a musculatura.
Essas pré-contrações voluntárias são chamadas de CNEC, tá? Então, elas são capazes de executar um movimento do músculo elevador do ânus, tá? Em direção cranial, então vai fazer isso aqui, tá? Vai contrair, segurar de frente, de direção cranial para frente e vai ocasionar um aperto em torno da uretra, da vagina e do reto. O músculo vai contrair, vai fazer isso aqui, vai fechar a rede, vai contrair a rede, tá? Então, quando a mulher tem essa disfunção, e aí você, antes de começar, por exemplo, ela foi para a sua avaliação. Na avaliação, você já pode passar esse exercício para ela, que é o quê? Contrações livres. Então, sentiu vontade que vai espirrar, vai aumentar a pressão intra-abdominal, contrai. E aí, com essa contraída, às vezes ela consegue segurar mais o xixi. Pode ser que ela não segure 100%, mas o que ela ia perder de jato, acaba que perde por gotas. E isso é bom. E aí, com a medida das sessões, das terapias, ela vai cada vez mais fortalecendo e cada vez mais essa contração vai ficando mais eficiente, tá? O estreitamento do ato genital, tá? Então, essa pré-contração, esse CNEC que a gente ensina antes, ele é chamado de vai fazer o estreitamento do hiato genital e a manutenção dos órgãos pélvicos em seu local durante o aumento da pressão abdominal. Então, a gente considera aumento de pressão abdominal tudo que for de exercício que ela faça. Por exemplo, uma corrida, um salto, um espirro, uma tosse, tá? Tudo que for fazer que ela aumente essa pressão abdominal. E aí, antes de vir esse ato, essa função que ela vai fazer, a gente passa essa contração voluntária para ela. Faz com que ela diminua essa perda, tá? E aí, à medida que a gente vai treinando os músculos, cada vez mais o CNEC vai ficando eficiente. E ela para de perder a urina ao aumentar a pressão, toda vez que aumenta a pressão abdominal. Ok? Então, quando a gente fala de exercício de musculatura pélvica, quem criou primeiro foi Kegel, tá? Kegel ou Kegel. Os dois nomes, as duas pronúncias estão corretas, tá? Vocês já ouviram falar exercício de Kegel, exercício de Kegel, tá? Então, o pioneiro nos estudos de incontinência urinária foi ele, mas foi lá em 1948, tá? Ele preconizou uma sequência de contrações de assoalho pélvico, tá? E gradualmente, esse programa que ele criou lá atrás foi sendo substituído por outros programas, tá? Então, a gente observa que ele recomendava muita contração, tá? Então, no dia, ele mandava a mulher repetir as contrações 300 a 400 vezes no dia, diariamente, tá? Então, ela precisava contrair o dia inteirinho, contraindo. Só que ele não se atentava que, como são músculos muito pequenos, esses músculos poderiam fadigar. E acaba que tinha-se algum resultado, mas o resultado não era tão eficiente assim, tá? Então, a gente observa assim, ó. Se a gente for observar que o exercício, ele pode ser feito dessa forma, tá? Deitado, a mulher pode estar deitada, pode estar sentada ou ela pode estar de pé, tá? Nada impede ela fazer as contrações livres. Quando a gente observa que a mulher, ao movimento de agachar, se a gente for observar aqui esses vetores de força aqui, então aqui ela está de pé, ela consegue fazer contração. Quando ela está agachando, como aumenta muito a pressão e há essa abertura aqui de pelve, é mais difícil de fazer contrações, tá? Tanto é que nós vamos ver hoje a utilização do cone vaginal, quando a mulher consegue realmente fazer o cone vaginal, vocês já viram o cone vaginal, ele é assim, ó. Quando a mulher consegue fazer o exercício com o cone vaginal agachada, é porque ela tá muito forte, né? Imagina uma pressão que é um agachamento, né? Agora a gente observa também nas academias. Por que que o cone vaginal é assim, ó, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que vai utilizar ele. Como que, se a gente for pensar nas academias, um agachamento, né? A mulher pega peso,
E aí vai agachar. E aí não respira, ela prende o ar. Imagina a quantidade de pressão que vai nesse assoalho pélvico, tá? Vocês acham que vai fortalecer? Se ela não contrair? Não, vai enfraquecer, tá? Então, muitas vezes a mulher é forte, malhada, trincada, abdômen, mas o assoalho pélvico é fraco. Às vezes perde urina, tá? Então, é muito importante a gente ter consciência dessa musculatura e saber realmente trabalhar de modo correto. Então, o erro do Kegel foi isso, ó. Ele pedia muita contração, muita contração, muita contração e não explicava que tinha que relaxar ou não dava intervalos, né? Então, durante o dia, tinha que fazer 300 vezes, né? E isso fadigava a musculatura. Então, os novos programas que foram surgindo enfatizaram o quê? A realização de poucas repetições, mas essas repetições eram mais efetivas, tá? Eram diárias mesmo, mas eram poucas repetições e elas iam aumentando gradativamente, tá? Então, com o aumento gradativo da intensidade e da força, certo? Então, não começava pauleira, não. A força e a intensidade eram gradativamente, conforme a mulher melhora, tá? Se preocupamos agora com o tempo de sustentação, tá? Então, a intensidade, o aumento da força, da intensidade e do tempo de sustentação era gradativo, tá? Da contração. E recrutava, acontece o quê? Um recrutamento de grande número de unidades motoras, tá? Com essas contrações. Então, por exemplo, a gente vai ver que eu posso fazer 5 contrações por 5 segundos, mas eu tenho que ter 5 segundos de tempo de descanso. Então, o mesmo tempo que eu gastei de contração, eu vou ter de tempo de descanso, tá? E aí, quando eu faço essa gradatividade de intensidade, de força, de tempo de sustentação, eu vou recrutando unidades motoras. Se a gente observar, é igual na cinésio, né? Na cinesioterapia também é assim, cinésio normal de fisioterapia ortopédica para grandes músculos musculares, grandes grupos musculares, tá? Se a gente for observar aqui nessa foto, tá? Então, ela faz o exercício, contrai, tem que preocupar com a respiração e depois vai descansar, tá? Então, o tempo de quantidade de repetição que ela vai ter é o tempo que ela vai descansar. Então, se ela gastar 5 minutos contraindo, ela vai gastar, entre os exercícios, ela vai gastar 5 minutos para relaxar, tá? Então, 5 minutos de contração, 5 de relaxamento. 5 segundos de contração, 5 de relaxamento, tá? A gente observa, então, a ativação de grandes músculos, grupos musculares, e esse é um exercício que vai estar ativando, deixa eu passar, vai estar ativando, olha aqui, que legal! Então, vai estar ativando musculatura global e não vai deixar de contrair musculatura de assoalho pélvico, tá? Então, são exercícios que a gente pode aproveitar, fazer de forma global, tá? E não estou pegando peso, e não estou prejudicando meu assoalho, pelo contrário, eu estou ativando toda a minha musculatura de cadeia, que a gente fala que toda a cadeia posterior já está trabalhando respiração e está contraindo assoalho pélvico, tá? Então, é a gente saber dosar. Então, quando a gente fala de cinesioterapia, o que eu tenho que observar? Primeiro lugar é conscientizar essa contração de assoalho pélvico. Eu tenho que ensinar a minha paciente. Lembra que a gente explica assim, ó, a senhora vai contrair o assoalho pélvico. Como que é? É como se estivesse sugando, é como se estivesse levando o ânus de forma craniana, né? Tá sugando, é como se fosse segurar um pum bem forte, né? Ela não pode fazer força de expulsão. A força dela é sugando, é como se fosse de baixo para cima. Tá? Ela vai contraindo, tá? E aí, para isso, eu preciso conscientizar ela. Então, eu preciso pedir para ela se tocar, eu preciso mostrar onde está a musculatura, pedir para ela na hora do banho, tá? Tem um exercício que as pessoas falam pra gente, geralmente está usual, que as pessoas falam que fortalece, mas não fortalece, ele deve ser feito só para conscientização, que é assim, ó. Tô fazendo xixi, vou cortar o fluxo.
depois eu solto, depois eu corto o fluxo. Já fizeram esse exercício? Esse exercício, ele não pode ser considerado exercício, ele é uma avaliação e uma percepção, uma conscientização dessa musculatura. Por quê? Quando você faz xixi e corta o xixi, aquela força que você faz para cortar o xixi é essa musculatura aí que você tem que mexer, entendeu? Mas o que acontece? A pessoa fica fazendo repetidamente, o risco dela não esvaziar a bexiga com fluxo contínuo é muito grande. Então, se ela ficar armazenando, toda vez que ela for fazer isso, ela armazenar um pouquinho de urina, porque ela corta o fluxo, ela impede que o fluxo esvazie totalmente a bexiga a ponto de sentir a saciedade, essa urina retida vai ser um meio de infecção, tá? Então, a gente não prioriza isso como exercício. A gente pede para o paciente fazer no primeiro dia de avaliação, então, por exemplo, para ele verificar se melhorou, faz esse teste, tá? Nem pode ser considerado exercício, é um teste. Então, por exemplo, corta o fluxo. Quem está muito fraco não vai conseguir cortar o fluxo, entendeu? Então, quem está muito fraco, o fluxo vai continuar saindo. Agora, quem consegue, quem tem consciência e tem um pouquinho de força de assoalho, vai fazer isso aqui, ó, e vai parar de sair o xixi. Depois continua, entendeu? Então, nessa parada aqui que é perigoso reter urina. Por isso que a gente não pode passar como exercício. Mas para conscientização pode. Porque você vai perceber que musculatura que você usou para cortar o fluxo, entendeu? Então, o princípio de contrações voluntárias que vão aumentar a força. Então, a gente observa, vocês viram na eletro, né? A contração voluntária ativa, ela recruta mais unidades motoras do que a eletro. Então, se o paciente tem consciência, tem força, eu vou passar cinésio. Eu só vou ficar muito tempo na eletro se o paciente não entendeu onde a musculatura não consegue contrair ativamente. Mas se o paciente entendeu, é ativa, o grau de força é bom, tem grau de força 3, 4, eu vou passar cinésio para ela, tá? Então, vamos lá. Então, o princípio de contrações voluntárias que vão aumentar a força mais do que eletro, tá? Então, eu priorizo sempre, quando possível, contrações voluntárias do que eletro, certo? Continência, né? Então, para mim ter essa continência, eu preciso de ativação da atividade do músculo esfíncter uretral e vai melhorar esse suporte do colo vesical durante as atividades que geram estresse. Quando a gente fala de vesical, eu tô falando de quê? De bexiga, tá? Então, ó, a ativação da atividade do esfíncter uretral, né? Então, para eu ser continente, quando eu tô de pé, eu preciso estar com o esfíncter uretral ativado. Ele só vai relaxar quando eu for fazer xixi, quando eu sento no vaso, tá? E aí, quando eu relaxo. E aí, o que acontece? A ativação da atividade esfíncter uretral melhora o suporte do colo vesical. Então, fica ali, ó, segurando o colo vesical. E aí, então, ele vai segurar o colo vesical, não vai deixar solto para a uretra perder urina. Então, tem atividades que geram estresse, que aumenta a pressão intraabdominal, o colo vesical está seguro ali, tá? Então, o objetivo é isso. Prender o colo vesical para ele não ficar solto, para ele não ficar instável e ele acabar perdendo urina. Então, quando a gente fala de colo vesical, é ali a saída da uretra, tá? Então, a gente fala de colo vesical, é a parte da bexiga, vesical é bexiga, e a uretra é ali. Fiz esses 20 minutos. Ixi. Me deram 10 minutos aqui, mas vamos lá. Se prender, se parar, eu volto de novo. Então, vamos lá. Tá? Então, aí, quando eu faço essas contrações voluntárias, eu estou recrutando fibra muscular tipo 1 e tipo 2, tá? E fazendo as pré-contrações. As pré-contrações também são muito interessantes para a gente ensinar para o paciente, tá? Mas a cinésio em si, os exercícios, acontece o recrutamento das fibras muscular tipo 1 e tipo 2. Como que eu sei? Tem um macete pra gente lembrar. Não sei se vocês lembram de fibra tipo 1, tipo 2. Tá? Eu tenho um macete que eu utilizo, que eu sempre tenho dúvida. Se eu tiver dúvida, eu penso assim. A fibra 2 correu, que ficou branca de cansaço. Tá? Então, a fibra 2 correu, quer dizer que ela é o quê? Ela é rápida.
tá? E ela ficou branca porque ela cansou. Então, ela não tem muito padrão tônico, ela não tem muito suporte de oxigênio. Tá? Então, a fibra branca cansa, porque ela é rápida, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu sei que as fibras musculares do assoalho pélvico também vão fazer assim, ó. Predomínio de fibra de contração tipo 1 tônica, tá? Então, os tipos de fibras que a gente vai observar é o tipo 1, tipo 2, tipo 2A, tipo 2B. Mas o assoalho pélvico em si, o predomínio, a maioria de fibras é tônica. Por quê? Porque o tempo todo está trabalhando contra a gravidade, tá? Então, a maioria é tônica. Tônica, então eu não posso trabalhar muita... ela já é forte por natureza, tá? Então, eu vou trabalhar cinésio, eu vou trabalhar eletroterapia para contração com as fibras tipo 2, que aí eu vou trabalhar bastante contração e relaxamento, tá? Nas fibras tipo 1, eu vou aumentar a circulação para elas ficarem mais nutridas, entenderam? Porque elas são tônicas, tá? Mas a tipo 2 não, aumento contração e relaxamento, aumento contração e relaxamento para ela ficar mais forte. Agora a fibra tipo 1 já é forte, eu vou aumentar o quê? Circulação, para ela nutrir melhor. Mas a maioria do assoalho pélvico é tipo 1, elas são tônicas, tá? A tipo 1, então, ela é vermelha, tá? Ela tem resistência à fadiga, ela tem metabolismo aeróbio, ela tem alta concentração de mitocôndrias, então ela consegue respirar melhor do que a tipo 2, tá? Ela tem um excelente suprimento sanguíneo que pode ser melhorado na presença de disfunções, tá? E ela apresenta já contração muscular sustentada, tá? Então, eu vou enfatizar contração e relaxamento para a fibra tipo 2. A fibra tipo 1, eu quero sempre o quê? Melhorar esse suprimento sanguíneo, tá? Para ela ficar mais oxigenada, tá? Para ela ficar mais forte no caso de disfunção. Mas em si, anatomicamente, fisiologicamente, ela já é forte. As tipo 2A, que elas são pálidas, que é uma fibra intermediária, o que a gente observa? O metabolismo aeróbico é considerável, tá? Existe uma concentração razoável de mitocôndrias e são para a atividade fásica sustentada. Então, ela ainda está com ela tem característica das duas, mas a maioria das características dela é da fibra tipo 1, tá? E aí o que acontece? Tem que trabalhar circulação, eu tenho que fazer o sangue chegar melhor naquele local para irrigar melhor o tecido, tá? Agora a fibra tipo 2, que são as brancas, tá? O que acontece? Concentração rápida, tá? Então ela concentra rapidamente, eu consigo ativar ela muito rápido. Baixa concentração de mitocôndria. Fadiga mais rápido, tá? Ela fadiga mais rápido. Vascularização pobre, tá vendo? Ela tem uma vascularização pobre. Vai cansar muito rápido, afadigar. Então, eu não posso, igual que eu pensava, fazer 300, 400 contrações. Não. Se a maioria é tipo 1 e as fibras tipo 2 fadigam, né? Eu não posso ficar só pedindo contração porque a vascularização é pobre, tá? Baixa resistente à fadiga, tá vendo que ela cansa? Então, eu preciso descansar ela. E a atividade fásica mesmo é curta, tá? Então, a fibra tipo 2, eu preciso sempre priorizar isso. Eu preciso estimular a contração, mais o relaxamento. Tem que ser sempre 1 para 1, tá? Ou 5 para 5, dependendo. Então, tanto de escolha de contração tem que ser de relaxamento. Então, eu posso utilizar bolas para fazer a contração, tá? Vamos fazer isso na prática. Contração, relaxamento. Então, eu posso estimular com o movimento da pelve, tá? Então, eu peço contração na antiversão e relaxamento na retroversão, tá? Fazer a paciente sentir onde está essa musculatura mesmo. Posso usar esse rolo de EVA, tá? Posso pedir para ela colocar as mãos nos isquios aqui, ó, nesse osso isquio aqui, para ela sentir onde que está localizada, tá? Tanto é que se vocês colocarem aí a mão nos ossinhos, aquele ossinho que a gente, na hora que senta, tá? Então, se você colocar a mão assim, aqui onde você pega é toda a musculatura de assoalho pélvico, tá? Dá para você sentir.
Quando faz a contração e quando faz o relaxamento. Então, quando você contrai, você sente ela mais rígida, a musculatura mais rígida. Quando relaxa, você sente ela mais maleável, tá? Então, dá para sentir. E aí, você pede para o paciente você tocar, colocar a mão. Hipotonia, tá? Então, ó, a gente tem o caso que a musculatura é muito fraca, tá? E quando a musculatura é muito fraca, tem perda de urina, tá? E não atrapalha só a disfunção urinária, atrapalha também na disfunção sexual, tá? Então, olha aqui. Exercícios de força vão poder ajudar em problemas como diminuição de desejo, tá? De excitação e dificuldade de orgasmo. Por quê? A musculatura é tão fraca, se a gente for observar, aqui, ó, glândula de Bartolin. Aqui fica a glândula de Bartolin. A glândula de Bartolin, ela é responsável pela lubrificação vaginal, tá? E como que isso pode ajudar, né? A gente vai mexer com a glândula. Então, quando a gente pede contração dessa musculatura aqui, ó, na hora H, se pede contração, a contração acaba que pressiona a glândula de Bartolin. E se a musculatura contrair bem forte, quanto mais contrai, mais pressiona a glândula de Bartolin, que ela fica aqui, ó, por baixo da musculatura, mas ela tá bem aqui. E aí, quando ela pressiona a glândula de Bartolin, a gente vai ter aumento de lubrificação dessa região aqui, tá? Então, a mulher sente mais prazer, fica mais lubrificada, tá? Sem contar que quando a musculatura contrai, o que acontece? Eu aumento a pressão das paredes vaginais, tá? Então, é como se a vagina, as paredes vaginais se aproximassem mais, tá? Então, ela vai sentir mais fricção, tá? Ela vai sentir mais contato com o pênis, tá bom? Então, a hipotonia, ela pode sim ser um problema, e ser um problema tanto para a disfunção sexual quanto para a disfunção de assoalho pélvico. Deixa eu parar aqui e aí eu volto com vocês agora, tá? Porque deu os 10 minutinhos aqui. Um minutinho que a gente já volta. Não vai embora não, fica aí.